Assim como eu contei pra vocês quando eu peguei coronavírus no início do ano, eu vou estar contando pra vocês agora que eu fui vacinado. Eu recebi a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E é um assunto que é um pouco polêmico com o pessoal mais esotérico ou mais novairista. Sei lá como é que a gente se autodenomina, né? Pessoal mais espiritualista. E tem algumas polêmicas em relação à vacina, em relação a chip, em relação à energia, em relação se vale a pena ou não se vacinar. Eu não recebi quase nenhuma vacina quando eu era criança, porque meus pais não aceitavam muito essa ideia das vacinas também, tá? E eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, como é que foi essa minha criação e como é que isso me afetou, porque eu quase morri também. E eu vou falar sobre isso, exatamente sobre isso, sobre vacina, como é que foi a questão da minha vacina com vocês nesse vídeo. Eu sou o Luiz Henrique de Souza e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica no sininho de notificações para estar recebendo as notificações do vídeo e deixa um curtir se você acha interessante esse assunto que me ajuda a divulgar bastante o meu canal. Então eu fui uma criança que eu não fui vacinado, eu não recebi as vacinas básicas, eu não sei exatamente quais que eu não recebi, o que eu recebi ou não, tá? Mas meus pais tinham uma filosofia de vida, ou uma filosofia onde eles leram que as vacinas faziam mal por uma questão energética, por uma questão de estar colocando o vírus dentro do teu corpo e aquilo não era necessário. E a primeira consequência disso, que eu fiquei muito doente quando eu era pequeno. Então eu tive amarelão, eu não lembro se amarelão, coqueluche, não sei se é a mesma coisa, não sou muito bom com doenças, não gosto muito desse tipo de papo, mas eu quero contar essa história pra vocês. Então eu fiquei muito doente, quase morri. Então minha avó me cuidou muito, recebi vários tratamentos e eu acabei superando isso, mas eu acho que até hoje eu nunca fiz todas as vacinas básicas, tá? Eu fiz algumas, mas não todas. E olha como afeta a nossa vida isso, né? A gente encarna nesse planeta aqui com os pais que encaixam com a nossa energia, com todo o nosso passado, né? Tudo que a gente plantou, a gente só tá colhendo. E eu acho interessante isso. Não que eu seja... Primeiro, eu vou dizer, eu sou muito leigo nessas questões. Quando a gente vai falar da ciência por trás das vacinas, o que pode ou não pode, ou até nas questões mais ocultistas dessas questões sobre a vacina. Então eu não vou falar exatamente sobre isso, mas eu vou falar um pouco da importância da gente estar pensando coletivamente. A gente vive num mundo onde está todo mundo muito próximo, a gente está muito próximo, aglomerado, e próximo geograficamente também. É muito fácil pegar um avião e ir para qualquer lugar. Não precisa ser milionário não para pegar um avião e viajar pelo mundo. Então, as distâncias, as barreiras estão cada vez menores. Então, essa questão de cuidar da própria vacina, não levando que não tem um lado energético que poderia ser evitado, ou que ter o vírus dentro do corpo, incubado, ou da forma que ele atua, não tem algum lado negativo. Mas será que o lado de não receber a vacina não é algo mais destrutivo, não só pra gente, mas para as outras pessoas, né? De uma forma geral, de uma forma que é importante a gente se vacinar por nós e pelos outros, da forma que a gente vive em sociedade, nesse momento. Ah, mas se tem pessoas com energia perfeita que não precisam disso, ok, a gente tá muito longe disso. E quando a gente tenta colocar, às vezes, em prática, coisas que a gente leu no livro, que a gente se empolgou, mas que a gente vai tentar trazer isso para nossa realidade, muitas vezes não vai funcionar da mesma forma, até porque a nossa energia, o jeito que a gente vive é muito diferente, tá? Então acho que tem que cuidar muito dessa visão. Eu vou falar também de chips, de vacina, né, e outras coisas. Mas então assim, resumidamente, eu me vacinei, contando um pouquinho da minha história de hoje, eu me vacinei hoje, foi muito tranquilo, eu não senti nem a dor, eu não gosto de injeção, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu tenho medo de injeção. Tá? Primeira coisa, meus medos não me impedem de fazer as coisas. Eu fui lá caminhando, recebi minha vacina na minha cidadezinha aqui. Foi muito tranquilo, muito pouca fila. Peguei um ticketzinho antes que eles estavam pedindo aqui. Foi tudo muito fácil, rápido. E eu tenho medo de vacina. Então eu fui lá dizendo, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Que é óbvio.
né? Vamos aguentar uma picadinha. Mas essa picadinha, para alguns, é uma coisa muito forte, né? Os nossos medos, que normalmente os nossos medos são muito... não tem tanto sentido, mas ele tava lá me incomodando. Mas eu fui fazer minha vacina, não doeu nada, nem senti o pique. Eu fui sentir um pouco depois, eu tô com um pouco de desconforto nesse braço, um pouquinho de dor de cabeça. Eu fiz a vacina hoje, há algumas horas, várias horas atrás, no início da tarde. Não, desculpa, na manhã ainda. Eu fiz a vacina de manhã. Então é isso que aconteceu. E um dos medos que a gente pode ter, e às vezes os medos são muito inconscientes, eu tenho medo de palhaço, eu tenho medo de escada, eu tenho medo de elevador, eu tenho medo de cachorro, seja lá o que for. Às vezes a gente tem que encarar o próprio medo e dizer, ok, eu enfrento ele. Mesmo, eu vou com medo mesmo, sabe? Eu vou limpando, vou fazendo o Ho'oponopono. E aí eu fiz minha vacina e tá muito tranquilo, e eu acho que coletivamente, até individualmente, é uma coisa importante nós enfrentarmos isso, essas ameaças que nós mesmos criamos para o nosso mundo, né? Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E da forma coletiva nós também somos responsáveis, porque a gente entra em todos os jogos de poder, de dinheiro, a gente acaba entrando diretamente ou indiretamente. Então, nessa questão energética da vacina é isso. Pode não ser perfeita, mas é o que nós temos hoje, nós temos que pensar uns nos outros. Sobre a questão de chips, de implantes, de alienígenas, que coisas que podem... Eu vou deixar sempre aberto, eu tenho uma mente que está sempre aberta para o diferente, para o novo. Será que pode ter? Talvez. A gente poderia investigar isso mais a fundo, eu não vou investigar isso a fundo. Mas o que eu vou dizer, pessoal? Se vocês que acompanham o canal, que eu falo de ressonância harmônica, sabem que a gente pode estar atuando em vários planos de existência, plano astral, mental, os subplanos desses todos outros, que dá para ser chipado no plano astral e em outras formas de vínculos energéticos. Vocês estão preocupados só com o que vão botar dentro de vocês com uma seringa? Sendo que dá para vir aqui e fazer outros tipos de implante energéticos de outras formas? Eu acho que a gente tem que pensar mais nessa forma coletiva e não só numa forma de criança birrenta, que nem eu chamo. O nosso ego é uma criança birrenta. Mas eu li que isso é importante. Bom, só que coletivamente morreu um monte de gente e pode continuar morrendo se a gente não tomar algumas decisões individuais também. Se gerar algum problema, depois a gente combate ele também. Eu acho que a gente tem que ser racional em muitas coisas que afetam a gente e as outras pessoas. Racional, mas com amor, sabe? E se isso não fosse para acontecer, outras coisas também chegariam aos nossos ouvidos, outras coisas surgiriam, outras opções, ou mesmo a pandemia nem teria acontecido. Então, eu acho que a gente tem que deixar de lado algumas outras visões e pensar no coletivo, pensar com amor sobre as outras pessoas, despertar esse amor, não pensar com amor, mas despertar um pouco mais o amor pelos outros, saber que tem muitas pessoas sofrendo com isso e que essa nossa pequena parte pode não ser perfeita, pode ter algum efeito colateral, pode ter um efeito energético negativo, mas a gente dá um jeito. E eu acho que tem coisas mais importantes a pensar nisso do que só nessas questões pessoais agora, da forma que a gente pode estar enxergando tudo isso. Então, minha mensagem é essa: se vacine, cumpra a sua obrigação, né? Mantenha distanciamento social, vamos cuidar dos outros com amor, que isso passe, que a gente possa voltar a ter mais liberdade de ir nos lugares, de tirar um pouco a máscara, fazer outras coisas que a gente fazia que eu também sinto falta. E é mais ou menos isso. Vou contando para vocês mais essa minha experiência. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários se vocês se vacinaram, não se vacinaram, o que vocês acham sobre isso, se eu tô falando besteira aqui, se eu não tô falando, o que vocês acham, deixem aí que a gente bate um papo nos comentários, eu sempre gosto de responder, sempre de coração, tá bom? Então é isso, eu vou ficar por aqui, um beijo gigante, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!